tarde, bordadeiras, bordadeiros. Eu vim aqui conversar um pouco com vocês hoje a respeito de publicações. As pessoas me escrevem muito perguntando acerca dos nossos livros aqui do grupo Ciranda Bordadeira. No início desse vídeo eu coloquei todas elas com as informações necessárias. O que ainda está disponível, o que ainda não está tudo lá para vocês procurarem. Mas eu gostaria de comentar um pouco como essa história começou. Tudo começou em 2012 com a exposição Bordando o 7, onde eu convidei algumas alunas que já estavam aptas e algumas artistas de outras cidades e outros estados e organizei uma exposição. Os bordados foram inspirados em obras de alguns pintores, Van Gogh, Anita Malfatti, Matisse e do autor até então desconhecido para mim, Militão dos Santos, um pintor naif residente em Recife. A partir desse encontro, nós nos tornamos amigos e logo depois nós fizemos o nosso primeiro livro, Bordados do Brasil, a arte de Militão dos Santos. Este livro foi publicado pela EduEm, Universidade Estadual de Maringá, e eu trabalhei junto com Olinda Evangelista, que reside em Santa Catarina. E lá nós reunimos os trabalhos do grupo Ciranda Bordadeira, do grupo Respigar e Roda de Bordados. Então, nós apenas nos inspiramos em quadros já feitos pelo Militão dos Santos. É uma publicação que se encontra esgotada até o momento. Na sequência, veio um outro convite da própria Universidade de Maringá para que fizéssemos um outro projeto. E foi assim que nasceu Mulheres de Outrora, Bordados de Agora. Uma obra de 2014, na qual homenageamos 15 mulheres brasileiras, das mais diversas áreas do conhecimento. Mas não paramos por aí. Logo depois, aí já como produção independente do ateliê Bordados, etc. e tal, eu solicitei ao mestre Militão que fizesse desenhos exclusivos para nós. E foi um sucesso, pessoal, foi muito legal, porque nós fizemos como se fosse um calendário. Então, eu selecionei algumas datas, não muito conhecidas, para que eles se inspirassem. Vou citar uma que eu me lembro, 30 de setembro, Dia dos Amantes. E a partir desse ensejo, o meu objetivo foi elaborar textos para alertar as pessoas, para chamar a atenção das pessoas para determinados aspectos que eu julgava bastante relevantes. 30 de setembro é o Dia dos Amantes, palavra que foi perdendo o sentido ao longo dos anos. E eu teci lá alguns comentários com o intuito de mostrar o quão significativa é esta palavra. E o quão importante é que esse sentido maior seja preservado, principalmente nos dias de hoje. O título desse livro é Bordando Arte. Ele é de 2014. Ainda temos exemplares disponíveis. Bom, aí eu realmente pensei em mudar um pouco a perspectiva e lançar um produto diferente. Veio então a agenda que nós fizemos em 2015 para o ano de 2016, com desenhos de Cláudia Cascarelli a respeito de lendas brasileiras. Foi uma experiência muito bacana também, porque nós fizemos uma pesquisa e eu reescrevi lendas com o objetivo de informar as pessoas mais jovens a respeito do nosso folclore. Na sequência, 2017, foi a vez de As Margens dos Rios, Caatinga e Cerrado, com ilustrações de Marta Oliveira.
desta feita. Ficou também muito bonito o trabalho, muito realista, com animais em extinção. E ambientes, tanto da Caatinga como do Cerrado, foram bordados por integrantes do nosso grupo. Em 2018, nós voltamos às publicações com este livro, Pernas para que te quero. As ilustrações foram feitas por Marco Antônio Godoy e foi muito legal também porque a partir desse dito popular eu fui imaginando circunstâncias onde as pernas são necessárias, seja para nos salvar de algumas situações, como para buscarmos alguns ideais. E por último, a nossa publicação mais recente, pré-pandemia, foi De Ponto em Ponto, o bordado eu encontro. As ilustrações são de Gladys Varas Siqueira e este é o primeiro livro brasileiro com ilustrações originais, mostrando passo a passo os pontos básicos do bordado. E já que estamos falando sobre livros, vou gravar o resto desse vídeo nesse espaço onde eu permaneço grande parte do meu tempo junto aos meus queridos autores. Hoje eu vou privilegiar para falar com vocês este livro, Mulheres de Outrora, Bordados de Agora, que gera muita curiosidade entre o nosso público. Vou contar um pouco melhor para vocês a história dele. Nesse livro, homenageamos 15 mulheres dos séculos 19 e 20, de diversas áreas do conhecimento, cujas obras contribuíram com grande repercussão para a melhoria da sociedade brasileira. Temos, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, que foi bordada por um homem. Temos aqui o Paulo de Oliveira, que bordou Chiquinha Gonzaga. Tarsila do Amaral, Cora Coralina, Antonieta de Barros, que eu acabei conhecendo nessa publicação. A professora catarinense que fez da palavra uma arma pela vida coletiva digna. Estou pegando aqui alguns aleatoriamente. Raquel de Queiroz, é escritora e jornalista engajada em causas do próprio tempo. Temos também, mais atual, Lília Diniz, a atriz fluminense vanguardista nos palcos e na vida real. Homenageamos também Cacilda Becker, a talentosa e versátil atriz cuja trajetória artística encantou o Brasil e a Europa. Gosto muito também, vou olhar aqui no prefácio para me lembrar, Cora Coralina, a poeta que escreveu A Vida dos Becos de Goiás para o Mundo. E até hoje nós temos contato com a obra dela. Mas hoje eu quero conversar com vocês, vou pegar este bordado e esta personagem para falar com vocês, que é a história de uma mulher que simplesmente revolucionou a psiquiatria brasileira. Nise da Silveira. Essa mulher, com pouca idade, ela implantou um método no hospital completamente diferente dos tratamentos que até então eram empregados nos hospitais psiquiátricos. Na época, para vocês terem uma ideia, ainda se utilizava a lobotomia
como uma maneira de aquietar os pacientes e tornar assim o trabalho dos enfermeiros e dos médicos mais fácil. E foi uma luta muito grande que Nise da Silveira teve que enfrentar, e ela teve que realmente lutar contra a política, porque é claro que havia uma política por trás disso, a política vigente. E ela teve êxito, com muita dificuldade. Ela era alagoana e também conseguiu fundar o Museu de Imagens do Inconsciente. Ela esteve presa durante algum tempo, deixa eu ler aqui o que foi que a gente, para ficar bem preciso, né? Ela se tornou militante da Aliança Nacional Libertadora e começou a ler livros socialistas. Foi denunciada e presa como comunista após a intentona comunista de 1935. Ficou retida na casa de detenção por 16 meses. Me lembrei agora uma dica bem interessante para vocês, pessoal. Recentemente eu assisti o filme sobre a vida dela. Quem fez o papel foi Glória Pires. Ela representou muito bem. Eu indico essa produção brasileira muito cuidada. Bem, quando Nise da Silveira retorna para o hospital psiquiátrico e se depara com todas estas dificuldades, os médicos resolveram, como uma maneira de calá-la, mandá-la para a sessão de terapêutica ocupacional, julgando que desta maneira ela se aquietaria. Só que isso fez com que ela aceitasse o desafio e criasse uma metodologia. Ela já estava estudando as obras do psiquiatra suíço Jung e trabalhando com as imagens do inconsciente. E ela percebeu que havia todo um universo e uma forma de expressão que ela poderia explorar por intermédio da arte. E ela criou um estúdio, um ateliê, para que esses pacientes pudessem mostrar aquilo que a fala não permitia. E o resultado disso é que, em 1956, ainda sob direção dela, foi fundada a Casa das Palmeiras, uma instituição sem fins lucrativos que funcionaria como uma espécie de ponte entre o hospital e a vida em sociedade. Nise promoveu diversas exposições com os quadros de seus pacientes e é considerado um marco esta iniciativa dela, esse insight dela a respeito de como a arte pode curar. Na sequência, vocês vão ver o trabalho que Vilma Simas fez para este livro. É uma maneira que ela encontrou de demonstrar tudo, ou resumir, né? Porque tudo a gente nunca consegue mostrar, mas resumir o que o trabalho de Nise da Silveira representou até hoje, a importância dessa mulher para todas nós, mulheres, que continuamos lutando pela liberdade de expressão em todos os âmbitos.